e que a Mãe Maria Santíssima possa nos cobrir com a sua luz rosa de puro amor neste momento, hoje e sempre, nos fortalecendo e nos conectando com a nossa espiritualidade. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor está contigo. Bendito sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, buscadores de conhecimento, agora e na hora do nosso desenlace, que assim seja. Boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos a mais uma reunião de estudo aqui do Centro Espírita Os Humildes de Jesus. E hoje nós iremos dar continuidade à nossa série de palestras sobre defesa espiritual. Nós começamos falando sobre as bênçãos, quer dizer, a gente começou falando sobre os pactos, depois a gente falou na segunda palestra sobre os talismãs e amuletos de proteção, e nessa terceira palestra a gente vai falar sobre as bênçãos e as maldições, esse tema que gera tanta curiosidade nas pessoas em relação a toda essa parte mitológica associada à bênção e à maldição. Para a gente começar sempre, eu faço uma recapitulação histórica para a gente refletir sobre esse tema. A ideia de bênção e de maldição é uma ideia muito antiga, que vem lá dos antigos costumes. Tem relatos muito antigos de pessoas fazendo as pragas, fazendo falas, conjurando maldições e usando de falas, de frases de poder para atacar o outro. Tanto que tem lá um trecho da Bíblia que fala sobre um momento que cita a palavra raca. E raca era o nome dado lá na época para a ideia de maldição. Cita que uma pessoa foi lá e fez uma raca, fez uma maldição, uma praga, jogou uma praga contra alguém. E aí tem toda uma explicação lá nesse trecho da Bíblia de que a força mental que a gente tem, a energia que a gente tem, pode sobrepujar qualquer coisa. Então, explicando de uma forma mais direta, nas antigas religiões tinha-se muito uma crença associada ao poder do verbo, da palavra e de como a palavra ela imprime energia. Tanto que a gente bem sabe que é dito lá na Bíblia que tudo se começou pelo verbo. Para quem esteve assíduo às aulas de português, verbo é uma das partes de uma oração que define uma ação. Então, todas as palavras, todas as frases que você emite da sua boca, que dão ideia de ação, representam um verbo. Então, dizer que Deus criou através do verbo significa que ele criou através do poder dele de manifestar ação, de movimentar e de dar ideia de movimento. A gente sabe que os verbos geralmente são regulares e irregulares, terminando em arre, erre, irre, etc, etc, porque dá ideia de movimento, correto? Então, a ideia de que através do verbo, através da palavra, através do sopro divino, Deus criou o mundo, dá a ideia de que ele criou esse ato de nós estarmos movimentando-se. Ele criou o tempo, e o tempo inteiro o tempo está se movendo e por isso ações estão acontecendo. Eu, por exemplo, agora estou palestrando, eu estou fazendo o ato de palestrar, de ensinar, eu estou tendo uma ação, eu estou movimentando minha boca através de palavras e eu estou emitindo sinais com significados, que são essas frases que eu estou falando. Então, quando Deus soltou o verbo e disse: faça-se a luz, ele utilizou o verbo fazer. Faça-se a luz, que a luz seja criada. Então, ele foi lá e usou a força dele, a energia dele, através de uma palavra, de uma fala de poder, e ordenou que algo fosse feito através do imperativo. Faça-se. Ele não perguntou, alguém aí quer fazer a luz? Ele não, ele disse, faça-se a luz. Tanto que é dito que Deus, quando criou os humanos, ele deu um sopro divino, o hálito divino. Tanto que é desse hálito divino que vem o nome da deusa Sofia,
que é a deusa da sabedoria na mitologia grega. Afinal, para aí para pensar o sopro, Sofia, Sofia. Olha como quando você fala o nome Sofia, é como se você estivesse assoviando, como se você estivesse soprando algo divinamente de sua boca. Então, quando a gente lança uma bênção ou uma maldição, quando a gente joga uma praga, a gente está tentando emitir uma palavra com poder e com intensidade. Por exemplo, vamos dizer que você se levanta agora, você coloca as suas mãos na cintura, naquela pose do Superman e fala: Eu sou corajoso. Você está afirmando as palavras de um conjuro, você está conjurando uma ideia, juntando uma ideia, e você está emitindo a ideia de que você, eu, sou, você está definindo que é você, o pronome possessivo sou, e a palavra corajoso. Então você está gritando, você está verbalizando através de energia que você é corajoso. Eu sou corajoso. Então você está imprimindo poder através de uma fala. Você está emitindo energia através dessa fala. Quando alguém joga uma praga em alguém, tecnicamente essa pessoa também está verbalizando uma frase de poder negativa. Ela está dizendo, sei lá, uma praga simples que a gente não vê como praga. Quando alguém vai lá e chega para você e diz: Você é burro. Olha o poder dessa frase. Você está definindo aquela pessoa. É, aí o verbo ser, numa das suas conjugações. Burro, você está definindo, essa pessoa é burra. Olha o peso, a energia que você joga na cabeça de alguém quando você diz para essa pessoa: Você é burro, é. Você está definindo uma incapacidade e você está conjurando na mente daquela pessoa, de certa forma, como uma praga de que ela é burra. E você emite energia nisso. Tanto que, quando a gente vai estudar a parte da psicologia, a gente entra no ramo das crenças base, das crenças padrão na mente da pessoa. Tem muitas pessoas que, por terem ouvido por muitos anos dos pais, dos professores: Ó, você é burro, você não pensa não, e falas como essa, essas pessoas começam a acreditar. Porque de tanto ouvir: Você é burro, você é burro, você é burro, quando essa pessoa tomar qualquer atitude falha, e ela erra, ela mesma lembra: Poxa, é porque eu sou burro mesmo. Observe a frase: Eu sou burro mesmo. A palavra mesmo aí dá a ideia de que você está concordando com algo que alguém já havia lhe dito, de que você era burro. Eu me aprofundo muito mais nisso, nessas ideias, lá nas palestras sobre defesa psíquica, que são 4 palestras onde eu ensino sobre como a gente barrar essas ideias falhas que colocam na gente. Por exemplo, tem muita gente que fala: Ah, dinheiro para mim sempre vem difícil. Você também já está definindo para sua cabeça. Ah, eu nunca dou certo no amor. Você está definindo para você: Eu nunca dou certo em qual ramo? No amor. Então, o tempo inteiro, nós estamos jogando bênçãos e maldições sobre nós e sobre outras pessoas. Só que lá na antiguidade, essa questão da bênção e da maldição era levada de uma forma muito mais a séria. Era comum em brigas alguém falar: Eu amaldiçoo toda a sua família. Ou então, que todos os seus descendentes sofram a ira dos deuses pelo aquilo que você fez. Então era muito comum que realmente as pessoas falassem maldições, acreditando realmente com intensidade naquela frase, naquela fala que ela emitiu. Então, quando alguém falava uma maldição, uma praga, eles realmente falavam com energia. Não era sei lá, você ensinando uma criança e dizendo: Ó, você é burro, é. Tipo, poxa, indignado com aquela falha da criança. Não, eles falavam realmente maldições. Eles jogavam praga. Que a sua colheita seja horrível, que você não tire um fruto. Então tinha-se muito um costume de maldição,
E esse costume de maldição foi sendo elevado. E que nem eu falei, inclusive lá nas palestras sobre defesa psíquica que estão no canal do YouTube, é só clicar lá, facinho, acha fácil, eu explico a ideia chamada de ovo de cuco. E lá eu defino, para quem assistiu as palestras e lembra da época, eu explico. Na filosofia é explicada uma definição chamada ovo de cuco. Para quem não sabe, o ovo de cuco, quer dizer, a ave cuco, é uma ave que não faz o seu próprio ninho. Então, o cuco invade ninhos de outros passarinhos, coloca o ovo lá e some. E deixa para a mãe desse outro passarinho chocar o ovo dele, achando que o ovo é dele próprio. Vamos dizer a andorinha. Eu sou um cuco, eu vou lá, boto um ovo no ninho da andorinha e sumo. E deixo lá meu ovo e a andorinha que se vira e ela fica chocando meu ovo de cuco até que o meu cuco nasça. Ela alimenta ele e ela só percebe muitas das vezes que ali é um cuco quando o passarinho já está grande e aí ela expulsa do ninho. E aí já passou tudo. E na filosofia é muito dada a ideia de que muitas das vezes nós colocamos ovos de cuco nos outros e outros colocam ovos de cuco em nós e nós ficamos chocando. Vou dar um exemplo mais nítido. Vamos dizer que alguém disse lá para você na sua adolescência, na escola, que você era feio. Você é feio. A pessoa colocou um ovo de cuco na sua cabeça. Você é feio. E aí um monte de gente começou a falar, não, você é feio mesmo. E aí você começou a acreditar, poxa, será que eu não sou feio? Aí você se olha no espelho, poxa, meu nariz é meio estranho, eu acho que eu sou feio mesmo. De novo, olha o mesmo, confirmando o ovo de cuco, que foi a ideia que colocaram na sua cabeça de que você era feio. E você foi chocando essa ideia e crescendo. E toda vez que, sei lá, acontecia uma coisa, sei lá, você ia dar em cima da menininha, do menininho da escola, e ele não queria ficar com você. Poxa, deve ser porque eu sou feia. Deve ser porque eu sou estranho. Deve ser porque eu sou burro. Ou seja lá, quais foram as crenças limitantes que colocaram na sua cabeça. De certa forma, alguém, em algum momento, jogou uma maldição em você. A maldição de acreditar que era burro, de que era feio, de que era estranho, de que era esquisito, de que era esquisita. E você começou a alimentar essa ideia, você agregou e aceitou essa maldição para você, e você começou a confirmar e a alimentar essa maldição, que é chocar o ovo de cuco. Você continuou dando força para essa ideia de ser feio, até que você transformou essa ideia eu sou feio numa crença. E quando a gente transforma isso numa crença, é bem complicado de se tirar do nosso cérebro. De novo, lá nas palestras sobre defesa psíquica, eu explico inclusive como retirar essas crenças. Aqui o tema de hoje é bênção e maldição. Não vou me alongar, assistam lá. Então, percebam, muitas das vezes, maldições nada mais são do que palavras que nos fazem acreditar. Vamos dizer que eu digo, lancei uma maldição sobre a sua família, eu fiz uma magia negra, todos vão sofrer e ninguém vai ter felicidade alguma. Se você for uma pessoa medrosa, se você for uma pessoa insegura, você pode acreditar nisso daqui. E você pode começar a ficar com medo. Você pode começar a ficar acreditando, poxa, Francisco jogou uma maldição em mim, meu Deus, e agora? O que é que eu faço? Ai, meu Deus. E não se defende dessa energia que eu ataquei e que eu lancei sobre você. Então observe, como muitas das vezes nós alimentamos as ideias de maldição. Por exemplo, uma das questões que sempre me questionam é: Francisco, existem maldições familiares? Meu avô, ele mexia com magia negra e dizem que ele deu um dos filhos para magia negra. Meu Francisco, dizem que meu avô fez um pacto para ficar rico. Ele realmente ficou rico, mas depois perdeu tudo. E desde então minha família, todo mundo é pobre, ninguém consegue ter dinheiro. Bora parar para fazer uma análise. Primeiro de tudo, quem foi que fez supostamente esse acordo? Não foi teu avô?
Foi ele. Então por que tecnicamente você teria de pagar por algo que seu avô fez? Já é o primeiro ponto para a gente pensar nisso, dessa questão de maldição familiar. Se, sei lá, seu avô tem uma dívida de um carro que ele comprou e não pagou, essa dívida é sua? Não, é dele que não pagou. Pode ser que até alguém procure seu pai, você, para pagar aquela dívida, mas essa dívida é responsabilidade sua? Não. Inclusive, se eu não me engano, até pela justiça brasileira, você não é responsável e não tem que pagar a dívida de outra pessoa, a não ser que você tenha assinado que você era credor e blá blá blá. Foco. Então, por que um ato de magia negra, de acordo que o seu avô fez, teria controle sobre você? Ponto 1. Segundo ponto. Vamos dizer que você ouviu essa história. Poxa, tem uma maldição sobre a minha família. Que nenhum homem na minha família vai prosperar. E você ouve isso pequeno. E aí você vai lá, seu pai ganhou um dinheiro e depois ele perdeu o dinheiro. Poxa, é a maldição. Meu pai perdeu o dinheiro que ele ganhou. Aí você vai lá, acha uma moeda na rua, e aí na hora que você botou ela no bolso, você percebeu que você perdeu ela porque o bolso estava furado. Essa moeda caiu fora porque da maldição. Deve ser isso. E aí você começa aos poucos a alimentar na sua ideia, na sua mente, de que realmente aquela maldição que foi posta no seu antepassado continua em você. Então é você que está chocando um ovo de coco. E por acreditar naquilo e por emitir a energia de que aquilo é verdade, você realmente começa a chamar para sua vida essa tal coisa. Não porque o seu avô fez a maldição, mas sim porque você alimentou ela e você acreditou nela. Porque o que você acredita, o que você tem como crença na sua mente, emite energia e atrai energia. Vou contar para vocês um exemplo melhor. Uma vez eu estava lendo um livro que citava uma tribo, se eu não me engano, da Indonésia, que tinha assim, um ritual de morte. Geralmente, quando algum inimigo era pego, ou então quando algum membro da tribo fazia alguma coisa de errado, eles às vezes davam punições e uma dessas sentenças era uma sentença de morte. E é dito que a sentença de morte nessa tribo, ela era feita pelo pajé da tribo. E é dito que esse pajé, ele carregava sempre na mão dele o crânio do pajé anterior. A cabeça mesmo, o crânio do pajé anterior, o osso lá bonitinho, raspadinho e tudo mais. E que quando alguém era sentenciado à morte por algum erro que cometeu nessa tribo, esse pajé fazia um ritual onde ele emitia várias orações, falava várias orações, e que quando ele terminava esse ritual, ele pegava o crânio desse pajé que tinha morrido e ele aproximava o crânio do pajé da testa daquele que tinha sido sentenciado à morte. Amarravam ele e quando o pajé encostava o crânio desse morto na testa, no crânio daquele que estava vivo e tinha sido sentenciado à morte, ele estava jurado de morte e ele iria morrer. E o livro conta que realmente era isso que acontecia. Após fazer esse ritual, aquela pessoa que passou pelo ritual simplesmente parecia se tornar um zumbi. Olhava para as pessoas ao redor, mas os olhos pareciam mortos. Tentavam falar com essa pessoa e ela não conseguia falar mais nada. Tentavam alimentar, tentavam dar comida, no caso os familiares, tentando ver se tinha como aquela pessoa viver, e ela não aceitava beber água, nem aceitava comer. E que depois de muitos dias definhando, essa pessoa realmente morria. E aí o livro começa a explicar. Pare para pensar. Aquele cara cresceu naquela cultura, desde pequenininho ouvindo que tem-se uma pena de morte ali e de que se o pajé fizer aquilo, ele vai morrer.
Todas as tribos ao redor daquela tribo ouviam a história do pajé misterioso que tinha poderes com aquele crânio de matar quem encostasse com ele no ritual. E desde pequenininho você ouvia essa ideia e era reafirmado o tempo inteiro. Toda vez que você via o pajé da sua tribo andando por ela e via a caveira na mão dele, você pensava: rapaz, se aquela caveira encostar em mim, eu morro. Se aquele pajé fizer o ritual em mim, eu morro. Se eu transgredir as leis da minha tribo e eu for sentenciado, eu vou morrer. E eu vou passar exatamente por aquilo que eu vi inúmeros passarem. E aí, nessa época, estavam se fazendo um estudo exatamente sobre as tradições dessa tribo, e dois pesquisadores de fora, se não me engano, eram alemães, não sei, faz tempo que eu li esse livro, foram lá para poder passar por esse ritual. E eles insistiram muito com o pajé, muito mesmo. O pajé não queria aceitar de jeito nenhum, porque o pajé falou: vocês são malucos, vocês vão morrer se eu fizer isso com vocês. E aí eles insistiram, 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 e o pajé falou: olha, eu aceito, eu vou fazer, mas é sua conta e risco. Você sabe que você vai morrer, não sabe? Então, se você quer, eu vou fazer, já que você está implorando, mas saiba que você está ferrado. E aí é dito que um guerreiro lá, depois de meses, cometeu uma falha brutal e que ele acabou sendo sentenciado a isso. E aí o pajé entrou em contato com esses dois pesquisadores e chamou: olha, dia tal, lua tal, hora tal, eu vou fazer o ritual, se vocês quiserem, sua conta e risco, eu faço também com vocês. E aí é dito que foi feita a mesma situação. O pajé foi lá, fez com um rapaz que era da tribo, pegou o crânio, aproximou próximo da testa, botou lá e o cara realmente parou de falar, parou de se alimentar e morreu. E a mesma coisa o pajé fez, o mesmo rito, a mesma coisa com os dois pesquisadores, colocou lá o crânio na testa do pesquisador e adivinha? Os dois pesquisadores não morreram, continuaram vivos e voltaram lá para o país deles e fizeram artigos contando sobre essa experiência e sobre a força que uma crença tem na mente de uma pessoa. Olhem só, quem vivia na tribo e acreditava piamente de que iria morrer, morria. E quem não tinha vivido, quem não acreditava, quem não se importava, simplesmente se mantinha vivo. Isso significa que o pajé não tinha poder espiritual, que não tinha poder energético? Não. Mas a crença e a fé dos dois pesquisadores de que aquilo não funcionaria era tão confiante que eles conseguiram neutralizar a energia do pajé e de todo o ritual. Então, quando alguém lança uma maldição contra você, se você realmente é confiante em relação à sua conexão com seus espíritos protetores, com seu anjo guardião, etc, etc, não tem como bater e não tem como pegar em você. Isso é estudado lá na medicina como efeito placebo e de como a nossa mente, através de induções, pode nos libertar de inúmeras coisas. Por exemplo, é muito falado sobre isso nos estudos sobre hipnose. Tem até estudos sérios aqui no Brasil do uso da hipnose para retirar dor de pacientes crônicos. E realmente é feita hipnose, e mesmo eles, entre aspas, tendo de sentir a dor pela doença, ao ser hipnotizados não sentem mais aquela dor. Então, o que eu falei aqui, essa história que eu contei, significa que não funciona, que não existe energia? Não. Só que a crença que você tem relacionada àquilo dá mais poder àquilo. Então, se você tem fé em Deus, se você tem crenças nele, se você trabalha a sua espiritualidade e faz o seu bem, essa sua crença realmente tem poder e efetividade. Mas se você cria uma barreira de proteção contra ataques negativos e emite energias boas associadas a isso, você estará sim protegido. Então observem, as maldições e as bênçãos, elas estão associadas às nossas crenças. Maldição vem lá do latim, na etimologia, e significa maledicto. Male significa mal e dicto significa falado. Então a maldição nada mais é do que um mal falado. Se eu olho para você com certeza e firmeza,
olho nos seus olhos e jogo uma maldição em você, eu posso realmente atacar você. E se você acreditar e ficar com medo, realmente aquilo pode afetar você em inúmeros níveis. Mas se você tem uma grande confiança na sua energia, na sua fé, nos seus guias e na pessoa que você é, aquilo ali bate e volta na mesma hora. Por quê? Porque você foi tão confiante na sua energia que você conseguiu barrar aquele ataque energético. Então toda essa história que eu contei, ela só prova, na verdade, ainda mais isso, de como a fé, ela nos protege e também ela pode ser utilizada contra a gente quando a gente pensa mal sobre quem a gente é. Por isso que eu sempre falo aqui, prestem muita atenção na forma com que vocês falam sobre vocês mesmos. Porque todos os dias vocês estão se abençoando e se maldiçoando sem nem perceber. Todos os dias você fala coisas sobre você negativas e positivas sem perceber. Todos os dias você se define para os outros sem nem perceber. Por exemplo, vamos dizer que você chega num lugar e aí você tem que falar em público. E aí você fala, não vou falar não que eu sou tímido. Você está definindo em você a ideia de que você é tímido. Você está reafirmando em você a ideia de que você é tímido. E, entre aspas, você está se amaldiçoando com a timidez e dizendo que realmente você não consegue fazer uma coisa por causa daquilo. Isso significa que simplesmente é só você falar eu sou extrovertido, eu sou extrovertido, eu sou extrovertido e você vai se tornar? Não. Porque você ficou por anos alimentando a ideia e tendo comportamentos de timidez. Então não é de uma hora para outra, simplesmente porque você começou a falar, que você simplesmente vai se tornar extrovertido. Porque da mesma forma que você criou por anos a crença da timidez, você por anos vai ter que criar a nova crença e agindo e tendo atitudes de extroversão para você conseguir neutralizar a tal timidez. Tanto que isso é muito utilizado na psicologia, na terapia cognitivo-comportamental, como uma forma de trabalhar vícios, medos e fobias. Por exemplo, se uma pessoa tem fobia de altura, ela tem medo de altura, provavelmente ela passou por algum trauma com um local alto e ela começou a ter muito medo de locais altos. E só de pensar de chegar perto de um local alto, ela entra em profunda fobia. E para ela conseguir retirar a fobia de altura, ela tem que trabalhar exatamente a crença que ela tem do perigo de altura. Então é muito comum, por exemplo, a pessoa que tem medo de locais altos começar na terapia fazendo o seguinte: sei lá, sobe numa cadeira e olhe daí de cima esse local. Você está mais alto e ao mesmo tempo você vê que é seguro, não vê? Então tudo bem. Segundo dia, vai lá e sobe numa escada um pouco mais alta do que a cadeira. E olha lá de cima e percebe, poxa, eu estou aqui no alto da escada e eu estou seguro. Tudo certo? Tudo certo. Terceiro dia, sobe no primeiro andar de um prédio e olha da janela desse primeiro andar e percebe, poxa, eu estou seguro aqui, está tranquilo. E aos poucos vai aumentando cada vez mais o andar, a altura, para ir educando a sua mente em relação àquele medo. A mesma coisa em relação a essa maldição. Se você acredita que tem uma maldição sobre sua família e etc, etc, você pode aos poucos ir educando a sua mente a perceber que não. Que da mesma forma que alguém fez uma maldição, você pode colocar uma bênção na sua própria vida, acreditando no seu amor em Deus, na sua relação com Ele e na sua fé com Ele. Por exemplo, pessoas que têm fobia de cobra, de aranha, elas vão ter trabalhos também de associação com o animal. Elas vão ver uma cobra, uma aranha no aquário, depois alguém vai fazer elas tocarem na cobra, na aranha, para ela poder ir perdendo o medo aos poucos, para que assim ela eduque a mente dela a não ter medo daquela maldição, que é o medo da cobra. E ao mesmo tempo que agora eu já expliquei bastante sobre a maldição, eu vou falar também sobre as bênçãos, porque também sempre foi um ato e um hábito muito comum na história as bênçãos também existirem. Na mitologia grega, por exemplo, vocês podem ler muitos textos onde dizem
Sei lá, Aquiles foi abençoado pelo deus tal. Hércules foi abençoado por Zeus. Alguém que é abençoado é alguém que recebeu um auxílio divino, uma bênção, uma energia positiva. De novo, maldição vem de quê do latim? Maledicto. Falar algo mal. Dictor, falar, male, mal. Bênção vem também de uma etimologia muito parecida. Afinal, a palavra bênção vem de bem e são, ação. Então é a mesma coisa. Provavelmente benedicto, bendito, bênção. Então é muito comum a gente ver, por exemplo, aqui no costume no Brasil. Ah, vá lá na sua avó e peça bênção a ela. Por quê? Porque você acredita que a sua avó, por ser uma senhora boa, da sua família, que gosta de você como neto, ela vai te abençoar. Que Deus te abençoe e que ela vai orar e emitir uma boa energia por você. E que nem eu falei, lá na mitologia grega era muito comum você receber bênçãos. Sei lá, tinha um cara que era muito inteligente. Diziam que ele foi abençoado pela deusa Atena, que é a deusa da sabedoria. Tinha um cara que era um exímio guerreiro. Ah, esse daí é abençoado pelo deus Ares, o deus da guerra. E da mesma forma, você que está agora me ouvindo é abençoado por Deus em alguma coisa na sua vida. Eu, por exemplo, gosto de falar e gosto de ensinar. Eu me sinto abençoado com o dom da fala. Se eu fosse grego, eu seria um hermeneuta, um filho do deus Hermes. Se eu fosse, sei lá, egípcio, eu provavelmente seria um abençoado do deus Tote, o deus da sabedoria. Mas como eu sou aqui brasileiro e kardecista, eu sou abençoado por Deus. E eu acredito nessa bênção e eu agradeço todos os dias essa bênção. Então, se eu digo Deus é maravilhoso comigo, eu estou afirmando para minha mente: Deus me abençoa com coisas maravilhosas. Mas se eu digo, ah, meu Deus, eu só sofro nessa vida. Ó, como você está, de certa forma, se amaldiçoando. Eu, de novo, você se definindo só uma partícula que significa o quê? Apenas, só, sofro nesta vida. Então você está jogando para você que você só sofre nessa vida e você está acreditando que mais situações de sofrimentos virão para você para que você continue sofrendo e acreditando nisso. Aí depois de um tempo você vai acontecer outra coisa negativa, você vai falar o quê? Eu só sofro mesmo. De novo, alimentando esse ciclo negativo. De novo, significa que se eu falar, ah, eu só sou alegre, eu sou só alegre, eu sou só alegre, eu sou só alegre, a minha vida vai mudar e eu vou ficar alegre? Pode ser que sim, pode ser que não. Mas, da mesma forma que a gente trabalha a nossa mente de forma negativa, a gente pode e deve trabalhar a nossa mente de forma positiva. Eu sempre cito, por exemplo, um estudo que foi feito mostrando 10 notícias positivas para uma pessoa, sei lá, crianças receberam doações de alimento na África. E também colocando 10 notícias negativas. Pessoa é assassinada no Rio de Janeiro. Foi comprovado que pessoas lembravam mais das 10 notícias negativas do que das 10 notícias positivas quando elas eram perguntadas sobre essas notícias semanas depois. Então percebam como a gente tem uma facilidade, entre aspas, de se apegar ao negativo e de se chocar com o negativo, e como muitas vezes a gente rejeita e meio que desacredita do positivo. Então, assim, também foram feitos estudos que, quando a gente começa a se tratar de forma negativa, nosso cérebro ele começa a induzir a nossa visão para ver cada vez mais coisas negativas, para que aquilo que a gente fala e acredita seja confirmado pelo nosso cérebro. Então, pessoas que tendem a ser pessimistas tendem a ver a vida de uma forma muito mais negativa. E pessoas que são mais otimistas também tinham capacidade de ver mais o lado positivo. Por exemplo, vamos dizer que uma pessoa pessimista está lá no ponto de ônibus. Esse ônibus só demora, que vida horrível.
E uma pessoa otimista tá lá no busão, tá lá esperando o ônibus. Daqui a pouco chega. Pelo menos eu vou ter tempo de ouvir mais uma música e curtir aqui. Significa que o ônibus deixou de chegar atrasado? Não. Mas aquela pessoa não fez um mal, não se amaldiçoou, ficando com mais raiva pela demora do ônibus. Entende? Então, assim, no final, vai mudar a sua vida? Pode ser que sim. Mas ter uma visão mais positiva sempre vai ter em você um reforço mais positivo. Então, o ato da bênção também pode ser feito. Chega para a criança e fala: Nossa, como você é inteligente. Aquela criança vai acreditar: É, eu sou inteligente. Todo mundo chega: Pô, você é inteligente mesmo, hein? Essa criança vai pensar: Pô, eu sou inteligente, então eu vou estudar mais para todo mundo me elogiar de novo de que eu sou inteligente. Esses dias eu vi um vídeo muito bonito. Que era um pai buscando o filho na escola. E o pai, quando foi buscar o filho na escola, o filho chegou todo feliz que ele tinha ganhado uma estrelinha. Lá, quando eu era criança, também na alfabetização dava isso. Que era tipo uma estrelinha que você que ganhava, que colava na testa da criança que se comportava. Como uma forma de bonificar ela. E aí, sabe o que esse pai fez? No caminho inteiro, da escola até em casa, todo mundo que passava ele falava: Ô, oh, você tem um minutinho aqui? Aí a pessoa: Tá, o que foi? Sabe quem foi que ganhou uma estrelinha hoje na escola? Aí a pessoa: Quem? Aí ele ia dizer o nome do filho. Eu não lembro mais o nome do filho, mas era tipo, sei lá, Henrique. Aí todo mundo: Henrique, parabéns, você é muito inteligente, Henrique. Aí depois ele foi, cortou o vídeo e mostrou. Quando o filho chegou em casa, ele queria revisar todos os assuntos que tinha estudado na escola no dia, para que ele de novo ganhasse a estrelinha e de novo fosse visto e dito como inteligente. Aí o pai foi mostrando várias cenas, vários momentos que ele fazia isso. Sei lá, ia comprar uma água de coco. Ele falava pro cara que vendia coco: Sabe quem ganhou uma estrela hoje na escola porque se comportou? Aí o moço que vendia coco: Henrique, você ganhou a estrelinha? E o menino ficava todo sorridente, pulando, mostrando a estrelinha na testa para todo mundo. E aquela forma foi uma forma com que o pai abençoou o filho com a crença de que ele é inteligente. E aquele menino quis estudar mais para ele confirmar: eu sou inteligente mesmo. Que nem meu pai disse, que nem a tia disse, que nem o porteiro do prédio confirmou para mim. Pense como teria sido sua vida se desde pequeno seu pai e sua mãe tivessem dito para você coisas do tipo bem positivas. Filho, você é inteligente. Bora aqui ler um livro com o pai para você mostrar o quanto você é inteligente e sabe todas as palavras. Então, de novo, palavras são uma fonte inesgotável de magia, como diria Albus Dumbledore nos livros de Harry Potter. Você, todos os dias, tem a capacidade de abençoar e amaldiçoar vidas de pessoas. E você que decide como você vai usar esse poder e essas palavras. Tem uma tirinha também que eu gosto muito que diz assim: chegou um rapaz e viu uma moça lá toda triste num local que ela estava trabalhando. E ele falou: Nossa, foi o melhor atendimento que eu já tive na minha vida. E a moça ficou toda sorridente. Ele abençoou o dia dela com aquele elogio, com aquela palavra e com aquele sorriso. De novo, você pode abençoar vidas de pessoas de uma forma que você nem imagina, se você realmente acreditar no seu poder das suas palavras. Tem também outro vídeo lá no YouTube que mostra um caso muito bonito de um rapaz que saía elogiando todo mundo e tirando foto de como era o rosto da pessoa antes do sorriso e depois do sorriso. De novo, nós temos uma capacidade incrível de abençoar e amaldiçoar. Pare para refletir hoje como é que você tratou a você mesmo, que palavras você utilizou em relação a si, como você se vê. Você é a pessoa que passa no espelho e diz: Nossa, eu tô feia, tô esquisita, tô estranha, viu? Ou você é a pessoa que diz: Poxa, meu cabelo hoje tá lindo, viu?
Rapaz, que mulher bonita, viu? Porque no começo pode até soar mentira, pode até soar falso, você pode até ficar meio, tô mentindo, tô inventando. Porque, de novo, você ficou por tanto tempo com a crença negativa que quando você tenta falar a crença positiva, parece falso, parece estranho, parece que você está mentindo. Porque você acreditou tanto no negativo que o positivo parece mentira. Por exemplo, tem muitas pessoas que não sabem receber elogio. Que quando elas recebem elogio, elas ficam tímidas, elas ficam gaguejando. Não é isso tudo, não. Ah, não é isso. Eu não sou isso aí que você falou, não. Porque essa pessoa não quer aceitar nem a possibilidade dela pensar que ela realmente é melhor do que ela acredita. Porque nós temos uma tendência a nos vermos de uma forma tão negativa que quando alguém mostra uma parte positiva na gente, a gente custa a acreditar. Então percebam, bênçãos e maldições não são só frases que você fala contra alguém com raiva ou com amor. Quantos filmes você já também não viu onde tinham bênçãos? Você vai para a guerra, eu te abençoo e você voltará triunfante. Você pode abençoar muitas pessoas com suas palavras. Lendo agora rapidamente aqui o texto, eu já também falei sobre a parte familiar e sobre as maldições familiares e deixei bem claro, e também sobre a parentela corporal e espiritual. Esse texto aqui também pode te ajudar muito a ler. Lendo ele, você vai entender que também não tem como isso de você pegar coisa de família. Sim, tem energias familiares, sim, tem karmas familiares às vezes, mas você pode muito bem quebrar com a sua força, com a sua energia, esse karma, essa energia, essa dúvida familiar. Aqui também fala sobre os anjos guardiães. Vale muito a pena vocês lerem sobre isso. Lerem a prece aos anjos guardiães, que está lá no final do Evangelho segundo o Espiritismo, para você também se abençoar. Perceber que não tem só coisa ruim no seu passado espiritual familiar. Também pode ter espíritos familiares do teu passado que te protegem, que te auxiliam. Mas lendo aqui rapidamente, podem a bênção e a maldição atrair bem e o mal para aquele que são lançadas? Aí vem a resposta. Deus não escuta a maldição injusta. Olha essa palavra aqui que é a chave, ó, injusta. Então dá a entender de que se a pessoa ela realmente é má e ela realmente é alguém injusto, que entre aspas merece, possa ser que a maldição pegue. Olha que doido. E ele continua. E culpado perante ele se torna o que profere. Então deixou aí bem claro que geralmente quem solta a maldição que recebe ela. Porque a lei de causa e efeito diz o quê? Não fira o outro, porque esse ferimento voltará para você. Jesus não disse, Pedro, põe-te a espada na baía, pois aquele que ferir com ela perecerá por ela. O que é que ele diz? Pedro, não fira ninguém, porque se você ferir as pessoas, no final quem será ferido é você. E ele continua. Como temos os dois gênios opostos, o bem e o mal, pode a maldição exercer momentânea influência mesmo sobre a matéria. Se você está desprotegido, se você não está fazendo suas orações, se você não se conecta com seus guias, pode realmente uma maldição te pegar temporariamente. Porque depois, quando você fizer suas orações, suas energias boas, aquilo é dissipado. Ele continua. Tal influência, porém, só se verifica por vontade de Deus, como aumento da prova para aquele que é dela objeto. Então, se você tem karmas, pode até ser que aquela praga jogada contra você pegue, porque você tem algo a pagar espiritualmente. Mas se você é uma pessoa correta, que está fazendo o bem e que tem bônus kármico, tem bons dharmas, tem uma energia positiva ao seu redor, não vai te pegar. E ele continua. Além disso, o que é comum é serem amaldiçoados os maus e abençoados os bons. Deus vê o que você faz de bem e ele te abençoa. Você que muitas das vezes não acredita ser alguém abençoado por Deus.
Você que muitas das vezes rejeita a ideia de que você é abençoado por Deus. E você tem que acreditar no amor desse Pai que é Deus. E aí continua. Jamais a bênção e a maldição podem desviar da senda da justiça e da providência. Então Deus é acima de tudo. Não é simplesmente porque alguém jogou uma maldição contra você que vai te pegar. Se você é uma pessoa boa, Deus vai te proteger e vai afastar essa energia. Seus guias vão fazer isso. Que nunca fere o maldito, senão quando o mal, e cuja proteção não acoberta senão aquele que merece. Então, deixou aí bem claro. Maldições só pegam em quem as aceitam, em quem não tem fé, em quem está com a guarda baixa energeticamente e em quem teme a maldição. E bênçãos pegam em todos, porque a bênção é sempre positiva, é sempre uma oração, é sempre uma energia positiva que está sendo entoada pela aquela pessoa e por ela. Então, ficou aí bem claro. Na primeira palestra eu falo sobre os pactos, deixando bem claro sobre como você pode fazer pactos positivos com Deus, com os espíritos bons, com o seu anjo guardião, o pacto de orar todos os dias, o pacto de ser uma pessoa melhor, o pacto de ser gentil e respeitoso, o pacto de amar ao próximo como a ti mesmo, e que, sim, existem pactos negativos, mas eles nunca valem a pena. Na segunda palestra sobre talismãs e amuletos, eu deixei bem claro que sim, existem amuletos de proteção e talismãs de proteção, mas que a sua energia boa, que você ser uma pessoa amorosa e generosa, é a maior proteção de todas. E nessa terceira palestra sobre defesa espiritual, que vai estar lá no canal do YouTube, assim que terminar aqui a palestra eu vou postar lá, ficou bem claro para você que a maior maldição que pode existir na sua vida é a maldição que você coloca em você mesmo. Que não tem por que você ter medo de maldições que vêm de fora. Porque uma maldição de fora só pega em você se você não é uma pessoa justa, correta e bondosa. E sobre as bênçãos, você pode abençoar você e todos que estão ao seu redor com palavras maravilhosas, todos os dias, dando um apoio, dando um carinho, confiando no potencial de alguém, enchendo alguém de entusiasmo. Eu sempre falo, entusiasmo é uma palavra que vem lá do latim, que significa algo como estar cheio de Deus. Então seja alguém que entusiasma as pessoas, que eleva as pessoas e que fazem elas verem a luz que existe dentro delas. Então eu agradeço muito a todos vocês que participaram dessa jornada e eu tenho certeza que se vocês levarem esses conhecimentos para a vida de vocês, vocês terão o sucesso como a única possibilidade.